Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá, eu sou a Ana Marques e a gente está aqui para falar sobre educação respeitosa. E hoje a gente não vai falar de nenhuma ferramenta, igual eu estava fazendo nos outros vídeos, né, e podcasts, mas a gente vai falar sobre algo essencial para que tudo isso aconteça, para que a gente realmente consiga transformar a educação dos nossos filhos. E esse algo essencial é exemplo. A gente precisa lembrar que, independente do quanto de ferramentas que você vai conhecer, que você vai praticar, o quanto de livros que você vai ler, quantos cursos você vai fazer, o que mais ensina as crianças é o nosso exemplo. É a forma como a gente age. É a forma como a gente reage. As crianças, especialmente no primeiro setênio, elas são umas pequenas esponjas. Elas observam tudo sem filtro. Elas não têm capacidade de filtrar o que é bom, o que não é, o que elas querem, o que elas não querem. Elas recebem tudo desse ambiente, desses cuidadores que estão ali com elas todos os dias. E elas aprendem observando. Elas observam tudo, gente. Percebam. Elas observam tudo. Elas observam o jeito que a gente se mexe, como a gente fala, a forma como a gente se expressa, como a gente mexe as mãos, como a gente reage às coisas, como a gente pensa. E o que eu acho mais importante a gente lembrar, elas não entendem e aprendem só o que é dito, elas aprendem muito pelo universo sutil do que não é dito, do que a gente tenta esconder, do que a gente tenta guardar, do que às vezes a gente nem percebe que a gente tem. Eu não sei se vocês já se pegaram percebendo a sua criança fazendo alguma coisa que você pensa, meu Deus, da onde ela aprendeu isso? E depois, se você reparar bem, é algo que você mesmo fazia, que você nem percebia que você fazia. Então, é muito importante a gente entender que o primeiro passo para mudar tudo é a gente sempre lembrar que não existe palavra, não existe ferramenta que vá ser mais forte do que o teu exemplo, do que a forma como você age. E aqui é muito importante a gente falar, não é só a forma como você age com as crianças. Elas observam como você age com você mesma. Elas observam como você age com a professora da escola, com o lixeiro na rua, com o motorista do ônibus, com o seu parceiro, com a sogra, com a tia, com o primo, com a avó. As crianças observam tudo. E se a gente quer ter uma educação respeitosa, se a gente realmente quer conseguir criar crianças com habilidades, com autoestima, com força para ocuparem o seu lugar no mundo, a gente precisa primeiro olhar pra gente. E aqui tem uma mudança muito grande, eu acho que a gente precisa fazer, né? A gente precisa aprender a se respeitar. A gente não aprendeu a se respeitar. Na verdade, o que a gente aprende na nossa vida, ao longo da nossa vida, é a nos desrespeitar, né? Então, desde criança, a gente tinha que comer tudo, comer o prato, às vezes nem tava com tanta fome, então a gente já desaprende a respeitar a nossa saciedade. A gente desaprende a respeitar os nossos desejos quando a gente tem que fazer algo porque o outro vai ficar feliz. Ai, mas faz isso porque a mamãe vai ficar feliz. Ou assim a mamãe vai ficar triste. A gente aprende que a gente tem que cumprimentar quem a gente não quer. A gente aprende que a gente tem que passar por cima dos nossos limites e das nossas vontades para agradar o outro. E nesse momento em que a gente é o principal exemplo para nossa criança, a gente precisa desaprender isso e reaprender a nos respeitar, a olhar para a gente mesmo, a entender o que a gente precisa,
a ter empatia com a gente, a ter compreender os nossos erros, a ter escuta com nós mesmos. Antes da gente conseguir escutar a criança, antes da gente conseguir ter empatia com a criança, a gente precisa aprender a fazer isso com nós mesmos. Por isso que eu acho esse processo todo tão transformador. Não existe educação sem autoeducação. E quando a gente entende isso, e quando a gente entende que a mudança começa em nós, é que as coisas realmente começam a mudar. Enquanto você estiver aplicando essas ferramentas todas de forma automática, daqui para fora, né? Elas podem funcionar, mas elas não vão causar a transformação, elas não vão realizar o potencial de transformação que elas têm quando vocês realmente internalizam isso e entendam que essa mudança começa dentro de nós, é de dentro para fora. E quando você se muda, você consegue mudar todo o teu entorno. Então aqui a gente precisa lembrar que a gente, por muitas vezes, por uma educação autoritária ou por pessoas à nossa volta, e até pela escola, a escola antigamente não tinha todo esse olhar para o respeito, para a individualidade da criança, né? Então nós fomos muito abusados, nós fomos muito atropelados em quem a gente era, nós fomos muito desrespeitados, estereotipados, colocados em várias caixinhas, né? E aqui a gente precisa se olhar com amor, se olhar com cuidado e entender quem a gente realmente é, quem a gente quer trazer para o mundo, qual é esse nosso lugar. Como que a gente começa a se respeitar, como que a gente começa a se cuidar, a se bem tratar, para que a gente possa também passar isso para os nossos filhos. Não só na forma como a gente faz com eles, mas com eles vendo como a gente se respeita. Com eles percebendo como a gente se cuida, como a gente consegue se acolher quando a gente erra, quando a gente faz algo que não devia, enfim, que não queria, né? E a outra pergunta também que eu acho que a gente precisa responder quando a gente pensa em ser exemplo é o quanto que a gente consegue sair do lugar de querer que as crianças obedeçam, de querer controlar as crianças, manipular o comportamento delas porque a gente quer que elas façam, e a gente realmente passa a não ser, entre aspas, chefe, mas a ser líder, a inspirar nas crianças a colaboração, a vontade de colaborar, a vontade de participar. O senso de pertencimento, o senso delas serem úteis, delas serem importantes para a família. Em que momento ou como que a gente pode sair desse lugar de autoridade autoritária e passar a ser essa inspiração, esse líder para a criança, essa pessoa que a criança olha e tem ali o exemplo vivo de como ela deve ser, né, de como ela pode ser. Porque nós, independente de como você agir, você é uma referência para a criança. Nós, cuidadores, somos referência para as crianças. Mas como que a gente pode ser inspiração? Como que a gente pode inspirar que dentro da criança ela tenha esse spark, essa faísca de autoestima, de respeito, esse olhar para com ela mesma também. É só a gente tendo isso com nós mesmos. Isso é um processo, gente, é um processo. Eu falo por mim aqui, é um relato muito pessoal, muito individual, mas eu tenho amigas, eu converso com as pessoas e eu sei que não sou só eu que trago isso. Eu sei que essa é uma questão de muitos de nós. Essa questão da gente saber se respeitar, da gente não passar o tempo inteiro por cima de nós mesmos, em nome do trabalho, em nome do dinheiro, em nome de uma conquista, de uma promoção, em nome de um relacionamento. Quantas vezes a gente se atropela por causa disso, por causa de outras coisas, por causa dos outros, né? Para agradar os outros, para fazer a vontade dos outros. Os outros são tanta gente. Os outros é quase que como... Eu lembro quando eu trabalhava numa multinacional no Brasil,
E a sede era na França. E a gente falava assim, a França eram as pessoas que trabalhavam lá, mas a França virava tipo uma entidade. A França era como se fosse uma entidade. E eu acho que às vezes a gente transforma os outros, né? O que os outros vão pensar, o que os outros esperam de mim. A gente transforma esses outros numa entidade, às vezes, que guia a nossa vida. E quando a gente quer que as nossas crianças sejam independentes, sejam autônomas, tenham autoestima, né? Não entrem em relacionamentos abusivos, não sejam abusadas, como que a gente pode, através do nosso comportamento, mostrar para elas, do nosso exemplo, mostrar o que é respeitar o seu próprio limite, o que é dizer não de verdade, o que é conseguir, né, dizer não quando você quer dizer não e dizer sim quando você quer dizer sim e não o contrário. Às vezes, muitas e muitas vezes, a gente diz sim querendo dizer não, porque a gente não consegue romper com essa entidade dos outros, né? Do que os outros esperam de nós, do que os outros querem para nós. Então a gente tem muito que exercitar isso, exercitar esse respeito e exercitar esse auto-amor. E como é difícil a gente falar de se amar, né? Como é difícil a gente falar de se aceitar como a gente é. Porque a gente não necessariamente foi aceito como a gente é. Talvez a gente passou uma vida toda tendo que nos encaixar em expectativas dos outros para que a gente se sentisse aceito e amado. Mas agora é hora de dar um chega, né? De realmente lembrar que para que as nossas crianças não passem por esse ciclo vicioso, não repitam esses comportamentos que não são saudáveis, a gente precisa mudar e a gente precisa ser exemplo. Ser líder, ser alguém que walk the talk, né? Alguém que faz o que fala mesmo, de verdade. Que não só tá aqui aprendendo ferramenta para educar a criança com todo amor e gentileza e carinho e firmeza e limites gentis e etc. Mas na hora de tratar consigo mesmo não consegue fazer isso. Não adianta. A criança, beleza, ela vai ser tratada com firmeza e gentileza, mas ela não vai aprender de verdade a ser firme e gentil com ela mesma quando a gente não consegue ser. E eu acho que aqui, né, a gente fala muito do treinar, é importante a gente treinar, a gente vai treinar, a gente vai tentar, a gente vai errar. Vão ter várias vezes que a gente não vai conseguir, mas vão ter poucas vezes que a gente vai conseguir. Quando a gente consegue, aquilo gera esse auto-orgulho, essa vontade de tentar de novo, essa força para conseguir continuar. E à medida que a gente vai praticando, a gente vai ficando melhor nisso. E a gente sim aprende a se amar, a gente sim consegue aprender a se respeitar de novo. E eu li em algum lugar, nem lembro aonde, que a gente aprende quando ensina, né? E esse é um exercício mesmo de troca. O ensinar, o educar é um exercício, é uma troca, o tempo inteiro é troca. E essa troca transformada nesse aprendizado, nessa evolução para a vida, ela é muito bonita e ela é muito transformadora. Quando a gente tenta ser melhor para os nossos filhos, a gente acaba melhorando de verdade lá dentro. A gente acaba transformando quem a gente é e transformando o que a gente pode trazer para o mundo. E eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo. A gente só dá o que a gente tem. E para que a gente possa dar mais ou melhor ou mais amor de forma mais gentil, a gente tem que ter isso dentro da gente. Tem uma história do chá, eu até peguei aqui para ler. Chama... Ai, meu Deus, e agora? Crônica da Xícara Cheia, não é isso? É uma situação assim, você tá segurando uma xícara de café quando alguém chega e bate no seu braço, fazendo com que você derrame o café. Por que você derramou o café? A maior parte de nós, a primeira resposta que a gente pensa é, bom, porque alguém bateu no meu braço. Mas essa não é necessariamente a única resposta, não é necessariamente a resposta certa. Você derramou café porque era café que tinha dentro da xícara. Se tivesse chá, você ia ter derramado chá. E aí que a gente pensa, né? O que a gente quer que derrame? O que a gente quer ter dentro da nossa xícara? E eu acho que esse é um exercício que a gente faz aqui quando a gente pensa em ser exemplo.
do que eu quero ser exemplo. O que eu quero ter dentro da minha xícara para poder transbordar para os meus filhos e para as pessoas que estão em volta? O que eu não tenho ainda que eu quero ter? Como que eu transformo isso, né? Como que eu melhoro isso? E eu acho que, assim, essa questão da gente olhar para nós mesmos nesse momento é essencial para que a gente consiga, de fato, ter resultado com todas essas ferramentas. E na análise, né, eu fiz análise há uns anos, e a minha terapeuta falava a minha analista falava algumas coisas que eu nunca vou esquecer. Então, uma coisa que ela falava era: se bateu e doeu, toma que é teu. Sabe quando acontece alguma coisa e você fica muito brava? É ali, naquele lugar, naquela braveza, naquela dor. É ali que tá algo que você precisa trabalhar. Que eu até falo várias vezes, acho que eu já escrevi isso em post. Olhe pra tua dor. Se tá doendo, fica ali na dor. Não fuja dela. Não... a gente tem a tendência de não, né? De fugir da dor, de tentar anestesiar a dor com outras coisas, com comida, com festa, com bebida, com trabalho, com qualquer coisa. A gente não sabe ficar na dor, a gente não sabe olhar pra dor. Mas é importante a gente olhar pra dor, porque é ali que tá a lição a ser aprendida. É no porquê doeu, no que doeu, aonde doeu. É ali que a gente aprende. E esse exercício, junto com essas ferramentas todas, é muito, gente, é muito transformador. E ela tinha uma outra frase que eu acho ótima. Até não sei se não tem na Bíblia essas coisas assim. Talvez até tenha. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais de Pedro do que de Paulo. Quando a gente fala do outro, quando a gente reclama do outro, quando a gente fala qualquer coisa do outro, isso que a gente está falando diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. E eu demorei muito para entender isso. E hoje eu entendo, porque quando a gente fala do outro, a gente tá é o nosso filtro de mundo, é o nosso olhar de mundo que tá saindo ali. Não é necessariamente o outro. O que a gente tá falando indica muito sobre quem a gente é, o que a gente sente, o que a gente tem dentro, o que a gente tem dentro da xícara. Então, repare. Né? Se tiver olhos para ver, veja. Repare, abre os olhos, enxergue, preste atenção. O que você fala do outro? Seja o outro teu marido, seja o outro o próprio filho, né? O que a gente fala dos nossos filhos? O que isso diz sobre a gente? O que a gente pode aprender com isso? Quando a criança faz alguma coisa, sabe quando ela faz aquela coisa que que é aquele momento que você mais perde as estribeiras? Olha pra isso. O que isso te diz? O que você pode aprender com isso? É olhando pra isso. É olhando para o que a gente fala, para o que a gente pensa, que a gente começa a reconhecer os filtros que a gente usa na vida. E esses filtros, acredite você ou não, eles podem ser diferentes. Você pode escolher ter outros filtros. Você não precisa ter só esses filtros que você ganhou lá na tua primeira infância ou durante a tua vida. Você pode escolher ter outros filtros. Só que para escolher ter outros filtros, você precisa primeiro reconhecer os que você tem. Entender, muitas vezes isso é tão automático que a gente nem percebe. Então, quando eu falo de ser exemplo, passa por nós, passa por esse processo de autoconhecimento, por esse processo de autoobservação, de autopercepção. E a gente tem a tendência de achar, a primeira tendência é você falar assim, nada a ver, eu não tenho isso, eu não faço isso. Lê do engano, tá? Se você tiver olhos para ver, veja, perceba. Faz, todo mundo faz. A gente faz isso o tempo inteiro. E quando a gente muitas vezes fala da criança, a gente não tá falando da criança, a gente tá falando da gente. Ou a gente tá falando do que a criança provoca na gente. Mas o que uma ação da criança provoca em mim vai ser muito diferente do que a mesma ação da criança vai provocar em você. E é aí que estão os nossos filtros, é aí que tá os filtros que a gente usa para enxergar o mundo. E é a chave da questão. Se a gente quer se transformar, se a gente quer mudar, se a gente quer evoluir. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas a Madre Teresa disse que ela falava assim, se você quer mudar o mundo, vá para casa e cuide primeiro da tua família. E eu penso assim, né, com todo respeito, lógico, a Madre Teresa, quem sou eu, né? Mas eu acho muito assim, se você quer mudar o mundo,
Olhe pra você e mude você mesmo primeiro. Sabe aquela coisa, né, do seja a mudança que você quer ver no mundo? Eu acredito muito nisso. E quando a gente fala de criança, né, de criança pequena, é isso. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo, porque é a partir de nós, é a partir do nosso exemplo, é que elas vão aprender a ser quem elas podem ser. Enxergar as possibilidades, pelo menos, do que elas podem ser. E eu não sei se vocês lembram, se vocês assistiram, mas acho que no primeiro episódio, né, no primeiro, eu li uma história, a história de Yunus, que canta uma canção, né? E ele canta aquela canção que vem do coração dele. E essa canção transforma toda uma cidade. Passa pelo deserto, que é o símbolo de algo árido, de algo sem vida. E apesar dela passar por esse deserto, ela consegue chegar num lugar e transformar as pessoas ali. E eu sempre penso nisso, assim, nessa questão da educação respeitosa. A gente quer ser essa voz, a gente quer ser essa música que ajuda as crianças a florescer, que ajuda os nossos filhos a florescer. De amor, com gentileza, com alegria, com segurança, com autoestima, com ternura, com carinho. E para que a gente, para que essa canção que ajude alguém ou algo a florescer, saia de nós, a gente tem que ter isso dentro da gente. É dentro da nossa xícara que a gente tem que trabalhar. Era isso então por hoje. Eu espero escutar de vocês como que é o relato de vocês, o que vocês pensam em relação a isso, como tá sendo o processo para vocês de olhar para dentro de vocês, de tentar entender e enxergar esses filtros. Podem me mandar mensagem no Instagram, @AnaFlaMarques, e eu vou adorar escutar o relato de vocês.